voltando então, pessoal. Então vamos fazer um retrocesso aqui de todas as informações que nós vimos nos vídeos anteriores, porque a gente vai mudar de assunto. Porque eu vou mostrar para vocês agora uma outra parte, né, que é a questão da coesão e da coerência. Nós vamos também passar pelos processos de reescritura e, por último, os tipos de linguagem, né, as funções da linguagem e também as figuras de linguagem. Então, quando a gente vai falar de interpretação, como eu já falei para vocês, a gente tem que levar em consideração todos aqueles processos. Primeiro, as questões de interpretação, elas versam sobre o tipo de texto da prova. Nesse caso, a questão pode cobrar se o texto é narrativo, se o texto é descritivo, se o texto é dissertativo. E vocês devem se lembrar que existem subespécies desses textos, como, por exemplo, o texto injuntivo, que tem a função de orientar o leitor sobre determinado assunto, texto dialogal, que tem a função de dialogar, que predomina a função fática da língua, que é aquela função que tem a função de manter o canal de comunicação. Texto preditivo, que tem a função de fazer previsões, como a astrologia, a numerologia em si. E assim por diante. Nós temos também textos, todos os textos, eles são em verso, eles são em prosa. Texto em prosa é um texto construído em parágrafos. E texto em verso, né, que literalmente é a poesia, construído por estrofes. E isso aí já seria a questão do estilo da formação do texto, né, que é a metrificação do poema, já seria a questão de você observar a estética. Quando a gente fala de prosa e verso, então isso aí é a formação do texto, é a estrutura do texto. E aí a questão do gênero, né, que hoje nós chamamos de tipologia textual, só que a prova coloca tipologia textual, mas o mais correto seria gêneros textuais. Mas a gente não vai discutir isso aqui agora. Então, em relação a todos os estilos, seja a novela, seja o conto, seja um artigo científico que eles vão cobrar, seja um artigo de jornal, uma reportagem, já até citei crônica para vocês, ou seja, os diversos tipos de texto, né, eles querem saber se é narrativo, se é descritivo ou se é dissertativo. Aí eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores como é que vocês vão avaliar essa relação. No segundo ponto, saber dos processos de compreensão e interpretação. Compreensão e interpretação são sinônimas? Não. Compreensão é uma informação que está no texto, interpretação é uma informação que está fora do texto. Professora, como é que eu vou saber se a questão está me convidando a compreender ou a interpretar? Quem vai dizer isso para vocês é literalmente o comando da questão, né, como vocês viram nos vídeos anteriores. E aí mostrei também para vocês a relação da formação dessa questão da compreensão, do que infere-se, conclui-se, depreende-se, mostrei exemplos. E para encerrar essa parte, né, de você avaliar o texto, vamos responder mais algumas questões que tratam exclusivamente desse tipo de assunto. E no segundo momento dessa aula, nós vamos aprender os processos de coesão e coerência textuais. Tudo certo? Então venha comigo mais uma vez que a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Então, pessoal, quando a gente vai interpretar, eu vou mostrar mais algumas questões para a parte de interpretação, que eu acho que já ficou bem claro. Nós tivemos aí 6 vídeos anteriores, aliás, acho que foram 6, né? 6 ou 5. Eu sou professor de português ainda, né? Então, nesses vídeos anteriores, eu mostrei para vocês toda a questão da análise. E aí, só para a gente encerrar, fechar isso mesmo, vamos resolver mais umas questões. Eu vou trazer agora uma prova de múltipla escolha, até porque a gente trabalhou muito questão de julgue os itens. E quando você vai fazer uma prova de múltipla escolha, infelizmente, eu vou compartilhar com vocês a minha indignação e a indignação do candidato. Você sempre fica na dúvida em 2 alternativas. E aí, professor, o que eu faço? Sentar e chorar não dá tempo mais, porque eu já estou fazendo a prova, né? Então, eu tenho de me posicionar. Prova de múltipla escolha, como FCC, Funiversa, IADES, ESAF, e demais bancas, como FUNCAB, que vai fazer a prova da PRF, e assim por diante, essas bancas que vêm surgindo aí. Até outro dia, vai fazer a prova de Tocantins, o nome da banca Aroeira. Realmente, o nome corresponde à banca Aroeira. E aí, dentro do texto, até falei assim, meu Deus, qual que é essa banca? Não são bancas, assim, que fazem muitos concursos. E aí, a prova de múltipla escolha, e aí eu fui observar, não fugiu muita regra. Também a banca Aroeira segue o mesmo critério das demais bancas. Sempre te deixar na dúvida. E aí, professor, o que eu faço? Olha, se fosse a Funiversa, eu diria o seguinte, você faria assim. Você ficou em dúvida entre A e B, né? Você descartou 3 alternativas. Aí fiquei
em dúvida entre A e B. A que você mais achar, você marca outra, né? Então, entenderam o raciocínio? Olha, só porque quanto mais você acha em prova, mais você é convidado ao erro. Então, na verdade, não existe aquela questão assim, tá certo ou tá errado. Infelizmente, a gente nunca vai entrar na mente do autor original, né, que é a questão do autor do texto, mas a gente pode entrar no mundo da interpretação, observar qual que tem mais lógica com a ideia do texto, certo? Então, se você ficar na dúvida, você tem de se posicionar pelaquela que mais se aproxima em relação às ideias do texto. E isso aí você tem de observar sempre na interpretação, da lógica, né, fazendo aquelas duas leituras que eu já mostrei para vocês. Fazer primeiro a leitura, que é aquela diagnóstica, para você reconhecer o assunto, você lê o texto sem marcar nada, direto. E a segunda leitura é aquela leitura que você vai ler para compreender e interpretar, levando em consideração que o comando da questão leva você à informação correta, certo? Então vamos lá. Para a gente revisar esses pontos, vou mostrar para vocês aqui mais algumas questões, né? Então vamos voltar aqui às nossas aulinhas aqui, né? Vou mostrar aqui uma prova. Essa questão é de múltipla escolha. Aí, primeiro, o que a gente vai fazer? Uma prova de múltipla escolha. Primeiro, a gente vai ler o texto e depois que a gente vai marcar a questão. Então, vou mostrar uma outra espécie de texto. E aí, olha aqui o texto. Professora, mas isso aí é um texto? Lógico que é. O que é um texto verbal? O que é um texto não verbal? O que é uma linguagem verbal e o que é uma linguagem não verbal? Se eu começar a conversar aqui com vocês por gestos, porque eu mexo muito, né? Eu me gesticulo muito quando eu vou falar. As mãos, elas me ajudam a ter a entonação que eu quero para a minha frase. E aí, suponhamos que eu não tivesse a capacidade de dizer, de falar, né? Se eu não pudesse falar, eu poderia mostrar a minha informação pelos gestos, né? Porque existe a linguagem, então, dos sinais. Então, quando a pessoa não utiliza a palavra para falar, ela utiliza o desenho, ela utiliza o gesto, ela utiliza a mímica, ela utiliza o sinal gráfico, resumido, é o que nós chamamos de signo, que é o representante. Aí dentro do signo, existe o signo linguístico, que é o signo linguístico, que é a comunicação, existe a questão do significante e do significado. Significante é a imagem, é aquilo que acusticamente é formado na sua mente, que é o desenho. E o significado é a interpretação que se faz do desenho. Então, quando você tem uma charge, que não há nada escrito, nada escrito, nós chamamos de linguagem não verbal, porque você utiliza apenas o desenho, para se comunicar. Mas quando você encontra dentro da charge o desenho e a fala, do personagem, ou a fala do autor, nesse caso nós temos esse texto mescla tanto a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Mas quando você encontra, suponhamos que vocês encontrassem só isso aqui não passa uma mensagem? Eu não sei se eu vou conseguir interpretar corretamente, mas aí as questões elas podem me orientar. Mas suponhamos que eu tivesse só isso aqui. Mas olha, cuidado, você tem de olhar a charge no todo. Por exemplo, lá na prova do CESP, na prova do Bacen 2013 para nível médio, o CESP colocou uma charge que havia um desenho sobre um cavalo de Troia, e o outro havia um cavalinho de madeira, e no outro desenho eram duas charges. A primeira era um cavalinho de Troia de madeira, e o outro era um cavalinho de madeira com um porquinho em cima do cavalinho. Só que aí, antes do desenho havia uma frase assim, dentro da charge, presente de grego, e na outra que estava com um porquinho, presente para grego. E aí dentro do porquinho havia no rabinho dele uma plaquinha escrita assim, FMI. Beleza, agora você teria de possuir o contexto para você interpretar a totalidade dele. Mas pensando em relação a essas duas informações que eu acabei de dizer. Se você coloca dentro do texto a linguagem, sem os dois quadrinhos, só os cavalinhos lá de madeira, sem a informação presente de grego e presente para grego, eu diria que a linguagem seria essencialmente não verbal e ainda deveria tirar também a plaquinha do FMI. Não verbal, por quê? Porque só se vale do desenho para se comunicar. Mas se eu encontro dentro do texto
a informação presente para grego e presente de grego, isso aí é linguagem verbal, verbo, vem do latim a palavra verbo, né, vem do latim a palavra, significa palavra, é a comunicação que é feita pela palavra. Então, se eu tenho palavra, você tem comunicação verbal, verbum, do latim, palavra. E se você encontra só o desenho, comunicação não verbal. Cabe a você interpretar o desenho. Isso que é linguagem verbal e linguagem não verbal. As placas de trânsito, se elas não possuírem nada escrito, né? Por exemplo, se você encontra só lá um Ezinho escrito lá, branco com preto, branco com vermelho, só o E, né? Para quem conhece o Código de Trânsito Brasileiro, vai ter a relação de significado e significante perfeita. Mas para quem não conhece, vai olhar para aquele desenho, e não vai ter muita noção, certo? Então, o que vocês observam aqui? Existe um desenho. E aí? Não existe nada escrito, por enquanto, né? Por enquanto, se fosse só assim, eu diria que esse texto é uma linguagem não verbal. Mas olha aqui, abaixo desse desenho estava escrito desenvolver sem agredir o meio ambiente. Então, quer dizer que eu tenho tanto linguagem verbal quanto linguagem não verbal. Se fosse só esse desenho, linguagem não verbal. Mas abaixo do desenho, que ficou bem abaixo, não ficou junto aqui, mas dá para você observar, viu que estava aqui embaixo, ó. Aí, aqui embaixo, está escrito essa frase, desenvolver sem agredir o meio ambiente. É porque eu vou ter de ensinar o pessoal a formatar melhor aqui depois, tá? Aí você vai olhar aqui, e eu mesma nem sei. Então, nesse texto, você olha então, quando você tem uma charge na prova, se ela estiver colorida, a informação tem importância. Se ela estiver preto e branco, porque a cor não importa. Existe o cromatismo, né? A questão de você interpretar pelas cores. Se você encontrar uma charge colorida em prova, tenha certeza que a cor influencia. Se está em preto e branco é porque a cor com certeza não teria importância. Qual a importância de essa charge estar colorida? Primeiro, o verde representa vida, certo? Então, se não houvesse aqui a questão do verde, eu não teria noção desse regador, dessa plantinha, desse planeta que está sorrindo, né? Dá para você perceber que a imagem é positiva e não negativa. Então, quando você avalia a cor, é porque ela com certeza influencia. Na prova, essa charge era colorida. Para representar aqui a questão do verde, vida, sorriso, a questão da água, a questão da flor, né? Que é a questão da vida. E é como se fosse o planeta sendo beneficiado por alguma coisa. E aí dá para eu entender que isso aqui é uma imagem positiva, por isso, ó, desenvolver sem agredir o meio ambiente. Significa dizer que há um desenvolvimento, que é a questão de crescimento, tá vendo? A flor, ela representa o crescimento. Que ela plantou e cresceu. E tá vendo aqui que ela colorida, que informação boa? As cores, rosa, amarelo, né? Então, tudo a informação que mostra desenvolver sem agredir o meio ambiente. Por que eu sei também que não agride o meio ambiente? Porque o planeta está sorrindo. Então, demonstra uma informação boa, certo? Pronto, foi interpretar a charge, tem de observar a fisionomia do personagem, tem que observar todos os detalhes do cenário, tem de observar se está ou não colorida, para você interpretar a questão das cores. Se isso aqui fosse colorido ia representar só preto e vermelho. O preto e azul, cores, essa é boa, né? Cores fortes, representa tom negativo, né? Então, você tem que observar a questão do brilho que isso causa, a relação das cores em relação à frase escrita. Se está desenvolvendo sem agredir o meio ambiente, e um planeta verde, água e flor, e um planeta sorrindo, subentende, então, uma imagem positiva e não uma imagem negativa. Pronto, então quando eu vou observar, quando eu vou interpretar a charge, tenho que observar principalmente a fisionomia dos personagens. Olha aqui, havia uma personagem do Calvin e do gato. Aí o gato tá lá assim, o Calvin chega pro gato e fala assim, sabia que a televisão influencia hoje as pessoas? Isso o Calvin falando pro gato. Aí a imagem do Calvin era de, tipo assim, indignado. Sabia que a televisão hoje influencia aí? Aí dava para perceber que ele estava assim. Aí o gato chega e abre a boca, fica espantado. Aí o gato fala, sério? Aí dá a imagem de espanto.
Aí depois o Calvin conversa pro gato e fala assim, que horas são? Aí o gato, 19 horas. Aí o Calvin fala, nossa, está na hora da minha novela. E sai correndo. E aí vem a pergunta, qual a ideia que você tira dessa informação? O Calvin todo espantado lá, que a televisão domina as pessoas, e ele mesmo já estava dominado pela televisão, porque ele perguntou o horário e já saiu correndo para assistir a novela. Então, nesse contexto, dá para você perceber que existe uma alienação do personagem. Ele fala uma coisa, mas ele não segue. E aí ele quereria a questão, o examinador pediu para você marcar a melhor questão que interpreta a indignação de a fala inicial de Calvin com a fala final de Calvin. Que é a questão da forma. Sabia que a televisão hoje influencia as pessoas? Mostra inicialmente um Calvin indignado, que ele não estaria propenso à alienação imposta pela televisão. E depois, quando ele pergunta as horas ao gato, ele vai lá e sai correndo e percebe, para assistir a novela, e percebe-se que ele em si já estava sendo dominado pela questão da televisão. Então, isso aí é um processo dentro do texto que a gente chama de, dentro do texto que nós chamamos de interpretação, né, que você raciocina pelo contrário. Né, você fala uma informação e ao mesmo tempo se contradiz. É um tipo de dissertação de texto que você vai sempre contra-argumentar. Você fala uma coisa e você contradiz ao mesmo tempo. Né? Então, é até ruim de escrever assim. Tem que ter muita técnica de texto para contra-argumentar. Mas isso aí você vai interpretar a imagem do Calvin pelas melhores alternativas. Então, mostraria a questão de, ao mesmo tempo, ele colocar um raciocínio ser de indignação e, ao mesmo tempo, se convencer que está dentro dessa indignação sem nem se perceber. Então, é o que acontece hoje, na maioria das vezes. Então, a interpretação de charge tem de avaliar os detalhes dela, certo? Pronto. Vamos pegar aqui, então. Olha aqui. Primeiro, o comando da questão, para saber se eles estão pedindo para que eu interprete ou compreenda. A propósito da organização das ideias. A propósito. Se eu chegasse para vocês e dissesse, a propósito, quer dizer que eu vou pedir você, vou fazer um propósito. Então, não é o que está no texto, eu vou interpretar, né? Então, esse comando aqui, a propósito da organização das ideias do texto, assinale a alternativa correta. Então, eu digo para você marcar a melhor alternativa, certo? Ocorre total incoerência entre a imagem e a oração que constituem... Pode parar. Quando eu falo ocorre total incoerência entre a imagem e a oração, você sabe que isso aqui já é falso, né? Porque não é incoerente a imagem com a oração, porque eu já havia mostrado isso para vocês. Porque o planeta sorrindo e a frase desenvolver sem agredir, elas se entrelaçam entre si. É até redundante falar, elas se entrelaçam. Então, entre si é óbvio, né? Professor. Aí ocorre total incoerência entre a imagem e a oração que a constitui. Então, nesse caso, a questão letra A eu posso eliminar, não posso? Dá total, não dá, né? Ela é totalmente coerente, certo? As partes que compõem o texto sugerem um tom agressivo? Não, agressivo não, porque dá para vocês perceberem. Nossa, quase fiz uma baderna aqui agora, quase derrubei o copo de água, copo com água. Então, nesse contexto, as partes que compõem o texto sugerem um tom agressivo. Não, porque o planeta estava sorrindo, é verde, água, é flor. Então, podemos eliminar a letra B. Está errado. O sentido de agredir sugerido pela oração está representado pela imagem? Não, né? Agredir, a imagem é boa, positiva, então ela não indica o agredir. Ela indica a questão positiva, né? De você crescer, progredir e, ao mesmo tempo, se beneficiar. Então, aqui não dá também. A imagem expressa um conteúdo reforçado pela oração? Tem chance, não tem? Então, a imagem é positiva também, então essa aqui tem chance. Então, você coloca uma interrogação aqui, veja se se existe outra melhor. A imagem representa principalmente as consequências de toda ação humana que não atende ao apelo contido na oração? Nada, né? Isso aqui seria fumar maconha, né? Então, essa aqui estaria errada. Qual seria a melhor alternativa? Letra D de dado. Entenderam? Então, nesse raciocínio aqui, eu acho que deu para vocês revisarem, né? E também aprender a questão da charge, sabe? Tá bom? Daqui a pouco eu volto e a gente responde mais umas 2 questões
e a gente muda de assunto, certo? Então, até daqui a pouco.